Olá, meus amores! Estamos de volta para continuar com os nossos vídeos na nossa playlist da Grande Tribulação, no nosso estudo do Apocalipse. E nós vamos dar continuidade aí hoje no capítulo 7, neste intervalo entre a abertura do sexto selo e do sétimo selo. Vocês viram no nosso último vídeo. Se vocês ainda não assistiram, eu recomendo vocês assistirem, porque é um vídeo lindo, falando do plano de redenção de Deus para o povo escolhido, para o povo de Israel. Vimos aí que ainda que estejamos durante 2000 anos no período da dispensação da igreja, no período dos gentios, por causa da rejeição de Israel ao Messias e toda a desobediência de Israel contra os mandamentos da lei de Deus, então que Deus deixou Israel por um tempo de lado, 2000 anos de história, para trabalhar com o povo gentil, mas que, de acordo a Paulo no livro de Romanos, Deus não rejeitou Israel. Deus voltará a trabalhar num determinado período da história com o povo escolhido, com as primícias do povo amado dele, e que a gente viu que este período é o período da grande tribulação, os últimos 7000 anos de história, antes de entrarmos para o milênio, ou então também o período conhecido como as 70 semanas de Daniel. Tudo isso a gente viu no vídeo anterior, eu te recomendo assistir quem são os 44 mil selados da grande tribulação, porque estes 144 mil selados são as primícias da promessa de Deus a Abraão, que Deus salvaria Israel, que Deus abençoaria os descendentes de Abraão. Então a gente viu este primeiro grupo durante este intervalo de catástrofes que vai acontecer, né, que a gente viu desde o primeiro selo até a abertura do sexto, só coisas trágicas que vão acontecer com a terra e com os moradores da terra, e a gente vê aí este período de suposta calmaria, em que Deus diz que enquanto 144 mil não forem selados, então que é para ter aquela calma, para que então depois começasse a abertura do sétimo selo, que a gente vai ver no próximo vídeo do estudo da grande tribulação, do estudo do Apocalipse. Mas então neste intervalo nós vemos estes dois grupos. Vimos o grupo na semana passada dos 144 mil e hoje nós vamos dar continuidade nesse intervalo e vamos aqui falar de um outro grupo de pessoas que também será salva no período da grande tribulação. A Bíblia descreve como uma grande multidão incontável. Então, eu te peço para tu me acompanhar no capítulo 7 do livro de Apocalipse, que nós vamos dar início então ao nosso estudo de hoje e vamos descobrir aqui na Bíblia quem são este grupo que João vê chegando no céu, tá bom? Essa multidão incontável. Antes de seguir, eu já te peço que tu venha me ajudar, tu que tem acompanhado o canal, que gosta do conteúdo, que tu te inscreva, de repente tu não é inscrito, eu te convido a te inscrever aqui no botãozinho vermelho, a deixar o seu like, a compartilhar este conteúdo com pessoas que tu conhece, que têm interesse pelo Apocalipse, interesse pelas coisas do futuro, interesse principalmente de conhecer mais sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, sobre a salvação da alma. Nós temos aqui no canal uma série de vídeos, todos separados por playlists, com assuntos importantíssimos com respeito à comunhão com Deus, à salvação, Apocalipse, enfim, novo nascimento, a cruz de Cristo, a salvação, a etapa da salvação que nós estamos estudando em outras playlists. Tu que de repente está aqui no canal porque tu gosta somente de coisas de Apocalipse, não deixe de fazer aí uma maratona no canal para acompanhar outros estudos, porque é muito importante aquilo que eu sempre falo para vocês.
Tu pode até gostar muito de ouvir as coisas do Apocalipse, e isso é muito importante. Eu, particularmente, amo Apocalipse, amo ensinar, amo esquadrinhar as profecias de Deus para o futuro. Mas é muito importante sempre lembrar que o conhecimento do Apocalipse ou da escatologia ou das coisas do futuro não vai salvar ninguém. É muito importante lembrar disso. O que é que salva, meus amores? O que é que traz o novo nascimento na vida de uma pessoa? Ouvir o quê? O verdadeiro evangelho de Cristo. Cristo e este crucificado. Cristo e a obra dele na cruz. Esta é a mensagem que tu precisa ouvir para ser salvo. Entender a tua condição espiritual diante de Deus, entender tudo sobre o novo nascimento, entender o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por ti, por causa dos nossos pecados, entender a gravidade do nosso pecado, a gravidade do pecado de Adão, que nós herdamos esse pecado dele. Então, tudo isso, vocês têm estudos completos aqui no canal. Tu que ainda não assistiu, vai lá, procura aquele título que mais te interessa. Eu tenho certeza que tu vai ficar emocionado com todos os estudos profundos, bíblicos, com detalhes nos originais grego e hebraico, de palavras-chave. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Tu que já assistiu, volta lá, assiste, não fica com dúvidas. E me ajude a compartilhar. Se a gente for contar com o YouTube nem apresenta os vídeos para as pessoas. Então a gente conta contigo, tá bom? Para tu nos ajudar a indicar esse canal para outras pessoas, mandar o link dos vídeos, dizendo para as pessoas assistirem, se inscreverem no canal, tá bom? Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Talvez tu não seja uma pessoa que tenha tanta facilidade para ensinar. Às vezes tu até sabe para ti, mas tu não consegue passar para os outros. Então tu pode ajudar as outras pessoas, teus familiares e amigos, enviando o link desse vídeo ou de algum outro vídeo do canal, tá bom? Então, curte, se inscreve e compartilha, tá bom? E sobretudo ouça, né? Ouça os vídeos até o final. É muito importante que tu ouça os vídeos sempre até o final, porque vocês sabem que aqui no canal o nosso estudo é completo. Eu gosto de começar do início e ir até o final. Eu não vou pulando etapas, eu não vou pulando fases. Tem gente que diz, por que tu não vai direto ao ponto? Jamais, jamais faria isso. Porque a Bíblia, para ser ensinada do jeito que ela foi escrita, e ela foi escrita com detalhes, para deixar pra gente tudo aquilo que está prestes a acontecer. Então eu gosto de ensinar com detalhes. Gente, eu ensino como eu amo aprender. Eu ensino como eu gosto de aprender. Então, tudo com muito detalhe para abençoar a vida de vocês, para que não fique dúvidas. E se ficar, vocês sabem que podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, enviar sua mensagem por Messenger, por Facebook, por Instagram, que nós vamos aí responder, tá certo? Então, estudo de hoje, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, e a Bíblia diz assim, eu vou ler tudo e depois eu vou ir explicando, tá? A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E elas clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam pelos séculos dos séculos.
Amém. Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, João falando, tá? Vamos explicar essa primeira parte aqui então, que é uma parte muito importante, é uma parte mais curta, e depois a gente segue a partir do versículo 13, tá? Então vamos lá. Saímos de uma visão, né? Lembrando, João, apóstolo do Senhor Jesus, com quase 90 anos, exiliado na ilha de Patmos, já velhinho, né? Lá, prisioneiro por causa de Cristo. Assim João se apresenta quando a gente estudar o início, né? Os primeiros capítulos de Apocalipse, porque para quem está chegando aqui hoje ou ainda não entendeu, nós estamos estudando o Apocalipse por partes, né? Então vamos por playlists. Começamos com a playlist da Grande Tribulação. Então depois vamos ter a playlist que fala do anticristo, da besta, vamos ter a playlist que fala do milênio, vamos ter uma playlist que fala de ressurreição, vamos ter uma playlist que fala só sobre arrebatamento, vamos ter uma playlist que fala das 7 igrejas do Apocalipse, que é a coisa mais linda do mundo que vocês podem imaginar, e não essa ladainha que sempre está todo mundo acostumado a ouvir por aí. Então nós vamos estudar por pedaços, por playlists, né? Então eu preferi começar, né? Orei a Deus, preferi começar pela Grande Tribulação, que eu acho que é o que mais preocupa muita gente. Então a gente começou por aqui, mas quando a gente for estudar o Apocalipse, as 7 igrejas, os primeiros capítulos, do 1 ao 3, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa apresentação de João. Mas aqui, só para dar uma pincelada, João estava então prisioneiro por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, foi o último apóstolo a morrer, morreu de velhice, mais escravo, morreu de velhice, mais prisioneiro por causa de Cristo. Então, nenhum discípulo do Senhor Jesus escapou. Fica aí a dica para quem quer pregar o Evangelho de verdade e não viver uma vida boa, uma vida cômoda. Né? Fica aí a dica. Nenhum servo de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do início da igreja primitiva, ninguém escapou de morrer aprisionado, com fome, passando problemas, dificuldades por causa do Evangelho de Cristo. Ninguém. Nenhum. Nem João. Tem gente que diz que João morreu de velhice, na boa. Não, senhor. João morreu escravo. João morreu prisioneiro por causa do nome do Senhor Jesus, numa ilha exilado, isolado de todo mundo, aonde ele só tinha uma roupa, aonde lá ele ficava dia e noite no sol trabalhando por causa do nome do Senhor Jesus. Então, fica a dica para quem quer servir a Deus aí, ó, tomando aguinha de coco. A última coisa que tu vai fazer é servir a Deus, tá? Se tu espera facilidade. Então, vamos lá. Diz assim, então, João está lá na ilha de Patmos e Deus leva ele, aparece para ele e começa a mostrar. Vem, João, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então, João, homem de carne e osso como eu e tu, já o Senhor, começa a ver imagens de coisas, como a gente falou no vídeo anterior. De repente, João está olhando uma imagem num telão, não sei como, e ele está vendo um cenário, cavaleiro, anticristo, cavaleiro, miséria, fome, guerra. De repente ele olha e vê o céu se abrindo, a lua virando sangue, o sol parando de brilhar, as estrelas caindo do céu, o céu se desenrolando como um pergaminho, caindo meteoros sobre a terra, terremotos, devastações, catástrofes naturais, cósmicas, destruindo toda a terra. De repente o Espírito Santo guia João e faz João olhar e ver uma multidão de 144 mil judeus sendo selados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Cristo, porque esses eram aqueles que seguiam a Cristo, os passos de Cristo, ou seja, a pregação do Evangelho, para pregar o Evangelho do Reino, porque quando Cristo esteve na terra, ele caminhava por todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho do Reino, pregando a salvação através
o evangelho do reino, o evangelho de Deus, o reino do nosso Deus. Então, aqui a Bíblia nos fala que João vê esses 144 mil, lá no capítulo 14, que eles seguiam os passos do Cordeiro, ou seja, eles faziam exatamente o que Jesus fazia, pregavam o evangelho, aquilo que hoje nós fazemos, aquilo que hoje a igreja faz, pregar o evangelho. Porém, no período da grande tribulação, a igreja já não vai estar. No período da grande tribulação, a igreja já vai ter sido arrebatada. Então, os 144 mil selados de Israel, as primícias dos judeus, vão vir para fazer aquilo que a igreja estava fazendo e que foi arrebatada, e agora eles vão dar continuidade, seguindo os passos de Cristo. Tá dando para entender? Então, João olha e vê agora um outro grupo. Dos 144 mil judeus, João vê um outro grupo de pessoas. E veja que detalhe, nos primeiros versículos do capítulo 7, ele fala: e ouvi o número daqueles que foram selados, e eram 12 mil de cada tribo de Israel. E deu nome aos bois, deu nome às tribos. Judeu, 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 judeu de sangue. Agora ele vem e fala de um outro grupo que será salvo na grande tribulação. Uma multidão que não poderia enumerar-se. Sempre bom lembrar que existe essas formas exageradas de falar. É claro que se pode enumerar, mas João estava vendo uma multidão naquela imagem que ele ali não tinha como contar. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1000, 2000, não tinha. Mas é muita gente que ele não disse que não poderia contar, mas é claro que sim, se pode. E aí ele fala que esse povo, diferente dos 144 mil primeiros, que sim se podia contar, que eram judeus de Israel, aqui ele fala que esse grupo que não se pode contar são de todas as nações, tribos e línguas e povos. Ou seja, aqui João já não está falando mais de judeu, aqui João está falando das outras nações, de outros povos, tribos, línguas, tribos indígenas, línguas, outras nações, outros idiomas, outras pessoas gentias, pessoas que vão estar neste mundo no período da grande tribulação, que não ouviram falar do evangelho agora, na época do presente que estamos vivendo. Às vezes as pessoas perguntam: mas e o que é daquelas pessoas, os índios lá na Amazônia, aquelas tribos, aquelas pessoas lá naquele interior, naquela colônia, que não tem televisão, que não tem internet, que nunca ouviram falar de Jesus? O que vai ser dessas pessoas se precisa ouvir o evangelho para ser salvo? Não te preocupa, este vai ser o trabalho dos 144 mil selados no período da grande tribulação. Essas pessoas vão ouvir o evangelho através destes 144 mil. Vai ter um judeu espalhado pelo mundo todo, lá naquele rinconcito, lá naquele canto, lá naquele lugar esquecido pelo mundo. Lá vai ter um judeu que vai pregar o evangelho. Por quê? O mesmo Deus que instituiu a maneira de salvar, instituiu as pessoas que vão ser salvas em cada período da história. Hoje estamos no período da graça, o período da igreja, que Deus escolheu a noiva dele. Depois, no período da grande tribulação, vai ter outra maneira de salvar, que vai ser através dos 144 mil, ou melhor, não é que é outra maneira. Deus vai trabalhar com outras pessoas para salvar. Hoje é com a igreja. Depois vai ser no Antigo Testamento era com os profetas. Na igreja com os discípulos e com a própria igreja, os próprios filhos convertidos. No período da grande tribulação, com as 2 testemunhas que vão evangelizar os 144 mil, e depois os 144 mil que vão evangelizar o mundo todo. Mas os instrumentos para evangelizar são diferentes, mas o meio é um só. A pregação do evangelho de Cristo, a pregação do evangelho do reino de Deus. E depois que os 144 mil já não estiverem, Deus vai trabalhar com os anjos. A Bíblia fala, a gente vai estudar, é lindo, que os anjos vão proclamar o evangelho dos céus.
Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Coisa linda. Então Deus trabalha em cada etapa com um determinado grupo de pessoas para evangelizar e para salvar, mas o meio sempre foi um só. Tcharam! A palavra, porque é a palavra que dá vida. Lembra? Haja luz. Uma palavra, o verbo de Deus. Uma palavra Deus criou todas as coisas e com esta mesma palavra Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta aquele céu. Hoje Ele está sustentando aquele céu que vai se enrolar tudo com pergaminho, vai cair na cabeça do homem no período da tribulação. Ele sustenta com a palavra dele, assim como Ele sustenta um filho dele hoje, que nasceu de novo por ouvir a palavra, e Ele sustenta mantendo esse filho guardado de pecar, sustenta esse filho para que esse filho venha a ser santificado por esta palavra. Então, o meio para a salvação sempre vai ser o mesmo, até o final. Lembra quando Jesus falou lá no período, lá em Mateus 24, no período profético da grande tribulação, dos últimos 7 anos, que ele disse: e haverá terremotos e fomes e pestes e vão vos perseguir, vão vos matar, mas não se preocupe, isso não é o fim, e então sereis atribulados e vos matarão e vos levarão para as praças e serão perseguidos, e então o evangelho do reino será pregado ao mundo todo e então virá o fim. Aí sim, terremoto, fome, miséria, não te preocupa, não é o fim, é o princípio das dores de parto. E vai começar cada vez aumentar mais, intensificar mais as dores. E o evangelho será pregado no mundo todo e então virá o fim. Então virá o fim quando? No período final dos 7 anos, o evangelho vai ser espalhado, a misericórdia de Deus vai estar ainda com os 144 mil, com as 2 testemunhas, com aqueles cristãos que se converterem, sendo o evangelho sempre vai estar sendo pregado, o evangelho vai haver aí sim um avivamento no período da grande tribulação, prova do amor e da misericórdia de Deus. Vai haver. Deus não desistiu nem de Israel e nem daqueles que vão ficar para trás, e daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho mais dessas pessoas, para que não haja nenhuma dúvida de quem elas são, e que tem muito engraçadinho aí achando que pode ter uma segunda chance no período da grande tribulação, crente, desculpa lá a palavra, malandro. Então a gente vai falar um pouquinho mais pro final sobre isso. Mas então o evangelho vai continuar sendo pregado até a vinda de Jesus, até Jesus aparecer no céu. Terminando-se sendo pregado pelos próprios anjos. Então, são nações de todas as línguas, povos, ou seja, gentios, pessoas, todas as pessoas. Não se preocupe. Eu disse, o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que escolhe o meio para salvar, e esse Deus é um Deus justo. Ele não permitiria que pessoas fossem para o inferno sem ouvir o evangelho dele, né? Então João fala que esse grupo de pessoas estava de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui é só um paralelo para ver como existe uma enorme diferença entre igreja, noiva, que será esposa, com as pessoas que serão salvas na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja, a Bíblia fala que a igreja está sentada ao lado do Cordeiro. Como rainha, esposa. Agora o povo que vem da grande tribulação, esses estão de pé. A Bíblia fala que a igreja tem coroa. Rainha tem coroa ou não tem? Aqui, essa multidão que vem da grande tribulação, eles têm o que nas mãos? Palmas. Eles não têm coroas, eles têm palmas. Então são paralelos, diferenças para a gente ver
a diferença que existe entre igreja e Israel, entre igreja, filhos de Deus, que vão ser a noiva do Cordeiro, para aqueles que serão salvos na grande tribulação, tá? Então, a Bíblia fala que eles estavam de pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. As palmas nas mãos representam a alegria, o gozo, celebração. As palmas eram usadas desde o Antigo Testamento para a festa dos tabernáculos. Essa festa a gente vai comemorar, sabia? No milênio. Meus amores. Se a gente tiver oportunidade, tempo, e eu sinceramente espero que não. Eu sou sincera, gente. Eu sinceramente espero que não dê tempo de eu ensinar muita coisa, só o suficiente para salvação, porque eu quero que Jesus volte logo para buscar a gente. Mas, como não é a nossa vontade, seja feita a vontade do nosso Deus, é só Ele que sabe, né? Que o dia, a hora ninguém sabe, virá como um ladrão na noite e vamos nos encontrar com o nosso Deus, o nosso Senhor nas nuvens. Mas então, se tivermos tempo, um dia a gente vai estudar as festas judaicas. Não, falei errado. Não são festas judaicas, festas bíblicas. É que a gente confunde e fala festas judaicas porque são os judeus que comemoram, mas são festas bíblicas. Eu já falei aqui no canal que o nosso Deus é um Deus festeiro. Ele quer que seu povo se alegre. Ele quer. Então, Deus gosta de uma festa para adoração a Ele, não essas festas pagãs, essas festas mundanas de arrastar pé a madrugada toda enchendo a cara e com balada e com músicas mundanas. Não. As festas bíblicas são espirituais, porque elas são do nosso Deus, instituída por Ele. Mas então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, a festa dos tabernáculos sempre era comemorada com palmas, né? Então, aqui está falando que João está vendo essa grande multidão vestida de branco, de todas as nações, tribos, línguas, todos os idiomas, vestidos de branco diante do trono de Deus e do Cordeiro com palmas nas mãos, representando uma comemoração, representando um gozo, uma alegria. E o que eles estão comemorando? A salvação, porque não é o que eles dizem, eles clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e o Cordeiro. E eles estão dizendo o quê? A eles pertence a salvação. Então eles estão em gozo, em júbilo, em alegria, festejando a salvação deles. Festejando a salvação deles. E daí, ao redor do trono de Deus, ali está os anciãos e os anjos, todos dizendo amém. Pertence a eles mesmos. A gente não vai entrar em detalhes sobre os anciãos e esses anjos aqui, e esses 4 seres viventes aqui, porque a gente vai estudar isso quando a gente estudar o início do Apocalipse, tá? Mas é só para dizer que todo esse grupo está aí no céu, comemorando a salvação, comemorando com Deus e diante do Cordeiro, adorando a Deus pela salvação, e os anjos e os seres viventes dizendo amém, pertence a Ele mesmo. Então ele vem assim no versículo 13 e diz assim, João falando, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Então o ancião está falando com João, né? João, tá vendo essa multidão aí? Quem são eles? Aonde eles vieram? Então João fala, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Em outras palavras, eu não sei, tu sabes. Aí ele me disse então, são estes. Veja bem como a Bíblia é muito clara isso. Quando eu friso muito na leitura, gente, não sei se vocês já viram que eu gosto de frisar muito em coisas assim, tudo é importante, mas coisas, palavras-chave, para que isso fique gravado na mente de vocês, até para que quando vocês voltarem a ler, e eu espero que vocês leiam depois, vocês tenham isso em mente, como é importante tu prestar atenção
porque quando tu presta atenção, quando tu tá lendo algo, depois tu não vai ser enganado por falso profeta, por um falso evangelho, que diz, ou então por pessoas sinceramente enganadas, pessoas que não tiveram entendimento da grande tribulação, do milênio, do arrebatamento da igreja, que creem que o arrebatamento não existe, que a igreja ocupou o lugar de Israel, que hoje nós somos o novo Israel, como a gente já viu no vídeo anterior, que não é nada disso. Então, aqui João é muito claro no que ele está escrevendo, assim como ele foi muito claro quando ele disse 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Aqui ele foi muito claro. Agora uma multidão que eu não consigo contar, que eles não me disseram quantos mil são, eu não os consigo contar, e eles são de todos os povos, línguas e nações e tribos. Cada canto desse mundo tem gente nessa grande multidão. Gente branca, negra, amarela, azul, rosa, a cor que for, da nação que for, índios, lá vão estar. João está falando. Tribos, línguas e povos e todas as nações. Então ele fala, estes são os que vêm da grande tribulação. Ou seja, vocês lembram que a gente estudou há uns 2 vídeos atrás os mártires, né, debaixo do altar, as almas debaixo do altar? A gente viu ali mártires que morreram por causa do testemunho do Senhor Jesus, e que Deus disse que ele tinha que era na primeira parte da grande tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, e que Deus disse para eles que eles tinham que esperar que se completassem um número completo de pessoas que ainda iam morrer, mártires. Lembrando que aqui nessa grande multidão com certeza deve ter algum mártire, sem dúvidas vai ter, mas eu só estou dando um paralelo para vocês entenderem que aquele grupo de mártires era nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Aqui, João é claro, são estes os que vêm da tribulação a grande. No original grego está escrito assim. No original grego está escrito assim. São estes os que vêm da tribulação a grande. Com ênfase. Em português se inverteu, né? Mas tem ênfase na tribulação a grande. Ou seja, pessoas que vão morrer no período final da grande tribulação. E claro, meus amores, aqui a gente já vai ter o quê? Lembra? Não pode comprar, não pode vender, não pode beber, não pode comer, não pode comprar um remédio. Então as pessoas vão começar a morrer de doença, de fome, de sede e também perseguidos pelo anticristo. Então vai haver muito mais gente que vai morrer, e isso que a gente já estudou, só os 4 primeiros flagelos, os 4 primeiros cavaleiros, a desgraça que vai ser, que vai morrer mais ou menos 2 bilhões de pessoas, né? 1/4 parte da Terra vai morrer, 1/3 parte. E ainda aqui, João é muito claro quando ele fala, o anjo fala, né? O ancião fala, essa grande multidão vem do período final da grande tribulação. Uma grande multidão incontável, quando as perseguições começarem a ser mais severas. Então aqui vai morrer mais mártires, aquela parte de pessoas que morrem por defender a fé, por não negar Cristo, né, e por pregar o evangelho. Não aquela pessoa anonimata que está lá, que se creu, mas está lá na dela quietinha, né? Então vai morrer de fome, de sede e tal, por não aceitar a marca, enfim, doente, ou uma catástrofe, né? Ou algum problema que vai acontecer, que a gente vai começar a ver aqui daqui para frente no 7º selo, né? A abertura das trombetas. Então vai ter muita gente que vai morrer aqui, porque agora é o período final da grande tribulação, vai vir todos os flagelos da 7ª trombeta e do cálice da ira de Deus. Então vai morrer muito mais pessoas do que na primeira parte da grande tribulação. Então, mais uma parte de mártires e uma grande multidão também que vai morrer, tá? Pela marca, pela perseguição, por serem entregues, enfim.
são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, pagaram com a vida. Pagaram com a vida. No período da grande tribulação, vocês sabem que a graça de Deus já não vai estar. Vai ter a misericórdia e o amor. Vocês sabem que o nosso Deus é o Deus dos atributos, das virtudes. A graça de Deus é agora. Que nós estamos, embora não deixe de ser, né? Só a misericórdia e o amor de Deus de selar 144 mil judeus e permitir que eles preguem o evangelho para outras pessoas serem salvas, já é uma graça. Mas eu digo no sentido que hoje nós estamos vivendo o período da graça. Aqui já vai ser o período da ira de Deus sobre o mundo, né? E sobre os adoradores da besta, anticristo, falso profeta, Satanás, enfim, todo pecado. Mas aqui é uma prova do amor e da misericórdia de Deus, né? Permitindo que pessoas ainda sejam salvas neste período, mas elas vão ter que lavar suas vestes. Nós, hoje, os filhos de Deus, que estamos agora, a igreja de Cristo, nós lavamos as nossas vestes pela fé. Pela fé, naquilo que Cristo fez. Não foi Ele que derramou o sangue dele lá? E quando a gente entendeu isso, que nós éramos pecadores condenados ao inferno e que estávamos perdidos e que não podíamos nos salvar de jeito nenhum, que não existia chance nenhuma para a gente sair do inferno, a menos que nós clamássemos por esse sangue, por esse Salvador. Então, neste momento, pela fé, quando cremos que Cristo ocupou o nosso lugar naquela cruz para nos resgatar do inferno, para nos livrar do nosso pecado e da condenação desse pecado, então isso é a fé que nos lavou. Nos lavou. Então Deus nos deu a justiça dele, a justiça que Cristo conquistou na cruz, ele nos deu. Então esse sangue nos lavou. Então nós lavamos as nossas vestes, mas pela fé naquilo que Cristo fez. Aqui na grande tribulação não. Aqui não vai ser por fé, aqui vai ser pelo pagamento da própria vida, que eles vão ter que entregar suas vidas. Vão ter que negar suas próprias vidas para ter a sua salvação. Tá dando para entender? Então, eles lavaram as suas vestes nos cordeiros, ou pagaram com a própria vida. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Olha só. Então, essas pessoas que vão ser salvas na grande tribulação, que João está vendo no céu, elas estão com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, adorando a Deus e ao Cordeiro. A salvação pertence ao Senhor com grande gozo, com grande alegria, porque elas foram salvas não somente da grande tribulação, mas elas foram salvas do inferno. Porque aqui elas vão entender no período da grande tribulação a condição delas de mortas, então elas vão entender que elas foram salvas do inferno, por isso elas vão pagar com a própria vida. Então João está vendo elas diante do trono e ali João está vendo elas servindo, trabalhando no santuário de Deus de dia e de noite. De dia e de noite, uma forma de expressão que vai ser para sempre, porque para Deus não existe tempo, na eternidade não existe tempo, mas é uma maneira humana de João explicar, expressar que é uma coisa para sempre. Elas vão servir a Deus no seu santuário de dia e de noite para sempre, por toda a eternidade, vão estar servindo a Deus. Exatamente como nós, a igreja, também vamos estar. Somos a esposa auxilia, a esposa serve, ajuda o marido, né? Então, todos nós vamos ter funções, diferentes funções. Não pense vocês que todo mundo vai fazer a mesma coisa no céu. Não, cada um vai ter sua função. E quando a gente estudar a ressurreição dos corpos, a gente vai falar com bastante detalhes sobre isso, tá? Então, Deus, aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esse tabernáculo hoje que pertence aos filhos de Deus, né? A noiva do Cordeiro, aos judeus, Deus vai estender
esse tabernáculo, essa proteção para este povo, para essa grande multidão que lavou as suas vestes, né? Que creu em Jesus. Teve que pagar com a vida? Teve, mas tiveram o amor e a misericórdia, a graça de Deus de serem salvos, né? E aí olha só o que vem, ele fala assim, no versículo 16, para essa multidão que vem da grande tribulação e vão passar por todos os flagelos que já passaram no primeiro período, né? Os 3 anos e meio. Então essas pessoas aqui permaneceram vivas nos 3 primeiros anos e meio, que já foi o início das dores de parto, guerra, fome, miséria, os cavaleiros, né? E terremotos, enfim. Agora elas vão enfrentar também a segunda parte, todos os flagelos das trombetas, que também elas vão ter que passar, né? Que a gente vai ver com detalhe. A água vai ficar amarga, os peixes, os animais vão morrer, não vai ter comida, não vai ter bebida, porque eles não vão ter a marca, enfim. Gente, vai ser... A gente, humanamente falando, lendo, a gente nos quedamos curtos, nos ficamos pequenos, eu não sei a expressão em espanhol, nos quedamos curtos, não tem palavras, a gente não consegue imaginar a proporção da destruição e do sofrimento que a terra vai passar durante esses 7 anos de tribulação, a terra e os moradores da terra. Por mais que a gente tente explicar, ler, esquadrinhar as escrituras, todos os selos, trombetas, cálice da ira de Deus, por mais que tu tente imaginar, tu não consegue o tormento e o sofrimento que vai ser. Pensa em tudo que tu já viu de tristeza, de violência, de catástrofe, de tsunami, de terremoto, de coisas que a gente já viu nas mídias ou quem já vivenciou, como em países que já tiveram esses acontecimentos, vulcões, furacões, pestes, doenças, miséria, fome, principalmente os países mais pobres da América Latina, da África, enfim, todas essas tragédias. Coloca tudo isso junto na tua mente e isso não chega a uma pontinha da unha do que vai acontecer nesses 7 anos de grande tribulação. Então, aí essas pessoas vão passar por isso. E aí, olha só agora a recompensa que elas vão ter depois de passar por tudo isso. Quando elas estiverem diante de Deus, adorando Ele, servindo Ele de dia e de noite, e o tabernáculo do nosso Deus estendida sobre eles para proteger eles. Olha só o que fala lá no versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Lembra que a gente estudou? Quando o sol cair, hoje se fala muito de aquecimento global, né? Esse calor insuportável, tudo, o aquecimento global está derretendo as geleiras, o mar está aumentando, um calor insuportável que mata animais, que mata as plantas, que pega fogo nas florestas, incêndios florestais e que mata os alimentos da terra, que não deixa a terra ser fértil. Tudo isso a gente vê hoje. Isso tudo vai ser potencializado ao máximo no período da grande tribulação. Então, o sol literalmente vai cair, lembra? O céu vai se desenrolar como um pergaminho e tudo vai cair? Então aqui João está dizendo, o anjo está dizendo para João que essas pessoas nunca mais terão fome, porque elas vão passar na grande tribulação, nunca mais terão sede, porque elas vão passar na grande tribulação, nunca mais o sol cairá sobre eles, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra, quem é o cordeiro, meus amores? Claro que é ele, né? Claro que é ele, nosso Senhor Jesus.
Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ai, meus amores, olha o amor, a graça, a misericórdia do nosso Deus até o último momento. Até o último momento, ainda no período da grande tribulação, a mão do nosso Deus vai estar, e essas pessoas que forem salvas neste período da grande tribulação, que pagarem com a vida, vão ter essas recompensas, vão estar diante do trono e vão ser pastoreadas pelo bom pastor. O rebanho vai estar acolhidinho. E o bom pastor, o nosso Senhor Jesus, as apacentará, levará elas para pastos verdejantes, onde a água e a comida nunca mais faltarão. Vai levar ele para as águas, para a fonte da água das vivas, para o rio que corre do trono do nosso Deus. E toda tristeza, toda a dor será enxugada dos seus olhos. Isso aqui é mais uma prova para mostrar que quando a gente for para o céu, a gente vai levar o que com a gente, meus amores? A memória! Por que Deus teria que enxugar as lágrimas dessas pessoas, dizendo que elas não vão mais ter fome nem sede, que agora elas vão estar protegidas, vai enxugar as lágrimas dos olhos delas? Por quê? Porque elas sabem como elas chegaram lá, tudo que elas passaram aqui. Elas sabem, elas estão dizendo, a salvação pertence ao Cordeiro e ao Senhor, porque elas entenderam tudo que elas passaram no período da grande tribulação, porque não creram no Senhor Jesus, porque nunca ouviram o evangelho da salvação, porque foram rebeldes à voz do nosso Deus. Então, nós vamos levar a memória com a gente para o céu, tanto quanto as pessoas que vão para o inferno, como as que vão para o céu. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Das almas debaixo do altar? Quando a gente estudar a ressurreição dos corpos, a gente vai falar com detalhes sobre isso. A gente vai levar memória, tudo, a gente vai lembrar quem a gente era, a gente vai lembrar tudo, porque a nossa memória está na nossa alma. E a alma é o que vai ser salvo. A nossa alma é dividida em dois: mente e coração, intelecto, sabedoria, inteligência, memória e coração, sentimentos, emoções. Então, isso é a nossa alma, é um conjunto dessas duas partes: mente, intelecto, memória, inteligência. Então, todo o conhecimento que tivermos, vamos levar com a gente. Tudo vamos levar, porque a memória faz parte da alma. Por isso que quem vai para o inferno leva a memória e quem vai para o céu também leva. A diferença é que no inferno vão sofrer, vão lembrar e vão ser atormentados pela culpa, pelo seu pecado, pro resto da vida. Agora, quem for para o céu, não. Quem for para o céu vai ter suas lágrimas enxugadas, não vai sentir mais a dor por aquilo que foi a dor do pecado, a dor da perda. Não vai mais sentir dor, não vai mais ter a lembrança amarga, porque vai ser um coração novo, tudo novo, um corpo glorificado, tudo regenerado. Tá dando para entender? Então, por isso aqui a Bíblia é muito clara. Deus vai enxugar dos olhos a lágrima deles, a lágrima de todo o sofrimento que eles enfrentaram no período da grande tribulação, que eles vão chegar no céu lembrando de tudo, mas vão estar lá glorificando a Deus, porque foram salvos, assim como aquelas almas que estavam debaixo do altar, estavam clamando por justiça, reivindicando justiça. Até quando, Senhor, não julgas a nossa causa, dos moradores da terra? Lembra? A gente estudou isso, volta lá e assiste. A memória vai com a gente, tá, meus amores? Mas agora, meus amores, que a gente já sabe
quem são esse grupo de pessoas, que são um grupo de pessoas de uma multidão incontável, que não se pode contar, que são de todos os povos, línguas e tribos, que são estes que vêm da grande tribulação. Eu queria voltar e comentar aquilo que eu falei com vocês um pouquinho lá no final. Por quê? Porque, lembra, hoje o corpo de Cristo está na terra. O corpo de Cristo, com o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando dentro da gente, que nos capacita a pregar o Evangelho. A Bíblia é clara. Paulo fala lá em Tessalonicenses, e a gente já vai ler lá, que o espírito, o anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade se manifestará depois que aquele que o detém for tirado da terra. Quem é aquele que o detém? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A noiva, a esposa de Cristo. Lembra, a igreja é a noiva do Cordeiro. Nunca esqueça disso, meus amores. A igreja é a noiva do Cordeiro. Lembra quando Deus disse que o homem e a mulher são um só? Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão um só. Então, a igreja, que somos a noiva do Cordeiro e depois seremos a esposa do Cordeiro, e isso está na minha Bíblia e está na tua, eu juro que está aí, nós vamos nos tornar um só com Cristo. Já somos o corpo de Cristo. Já somos. Já somos um só com Cristo. Então, essa igreja, o corpo de Cristo, qual é a função do marido? Proteger a esposa. Proteger a sua esposa de tudo. E foi isso que ele fez. Naquela cruz do Calvário, ele morreu para proteger a esposa dele. E antes de começar a desgraça no mundo, que é o castigo para o povo de Deus, que não é a noiva do Cordeiro, é o povo de Deus escolhido, Deus vai tirar a gente desse mundo, proteger o nosso esposo, o nosso noivo vai nos proteger. Então a gente vai ser tirado, então o iníquo, o homem da iniquidade vai se manifestar, então a igreja não vai mais evangelizar. Quem vai evangelizar agora vai ser os 144 mil, selados com o Espírito de Deus. Então, esses 144 mil, como eu já falei um pouquinho antes para vocês, eles vão pregar nos 4 cantos da terra. Aonde existia uma criatura que nunca ouviu falar o evangelho, Jesus é claro, então o evangelho será pregado ao mundo todo e então virá o fim. Então eu volto até a última pessoa. Hoje, período da graça, período da igreja, Jesus vai voltar para arrebatar o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva, quando o último filho ouvir o evangelho e nascer de novo. No período da grande tribulação, até que a última pessoa escolhida por Deus para ser salva no período da grande tribulação, os gentios de povo, tribo, língua, nação, até o último ouvir o evangelho e nascer de novo, então virá o fim. Então, até o último, o dia que o último ouvir o evangelho e se converter, então Jesus vem, segunda vinda dele. Então, são 7 anos aí para tudo isso acontecer. Mas então, quem é que vai estar incluído aqui nessa grande multidão que João viu, de toda a tribo, nação, povo e língua? Pergunta, vocês acham que vai estar incluído aqui, nesse grupo, aqueles falsos crentes que hoje estão dentro das igrejas na servegonice? Desculpa a palavra, mas aqui a gente tem confiança, a gente já tem intimidade, vocês já me conhecem. Pergunta, vocês acham que aqui nesse grupo da grande tribulação vão estar esses crentes que se dizem crentes e que estão vivendo no pecado descaradamente em nome de uma suposta graça, em nome de uma suposta salvação? O que vocês acham? Vocês acham que esse grupo vai estar aqui? E logicamente, Jesus vai vir para buscar a igreja dele, essas pessoas vão ficar para trás. Mas vocês acham que essas pessoas vão estar aqui? Vocês acham que aquelas pessoas que estiveram dentro de uma igreja durante anos, e assim, eu vou dizer de uma igreja bíblica, tá? De uma igreja bíblica,
ouvindo o evangelho e ficaram com o coração endurecido e desprezaram. Não é bem assim, isso aí é exagero, Deus é amor, não é bem assim, eu não concordo, eu não acho assim. Tá. Vocês acham que essas pessoas vão estar aqui? Nessa grande multidão que foi salva? Vocês acham que aquelas pessoas que estão hoje dentro de igreja ou no mundo mesmo, que dizem assim, mas eu ouvi dizer que se eu não for para a igreja agora, se eu não me converter, depois lá na grande tribulação eu vou ter uma segunda chance. Lá eu vou poder, eu vou poder, ainda que eu pague cabeça, vou esperar para ver. Eu não acredito muito hoje, eu não acredito nem em céu, nem em inferno. Eu acredito que até o céu existe, mas inferno não. Eu acredito que é um pouco de exagero, eu não concordo. Eu acho que crente é tudo meio fanático, é meio louco. Mas assim, eu vou pagar para ver. Vou esperar. Se tem uma segunda chance lá, então, e tem que pagar com a vida, então eu vou esperar para ver. Eu vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito, achando do meu jeito, crendo do meu jeito, acendendo a minha velhinha, botando a minha rosinha ungida lá na minha casa, e idolatrando seita, idolatrando líder, idolatrando igreja, fazendo as coisas do seu jeito, vivendo no pecado, sem uma vida de santidade. Quer saber? Eu vou pagar para ver. Se eu não for salva agora, depois então nem que eu morra. Pergunta, vocês acham que essas pessoas vão estar aqui? Vocês já acham que pessoas assim vão ter uma segunda chance no período da grande tribulação? Vamos ver o que a Bíblia fala pra gente? Abre lá comigo, em Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses. Isso aqui, meus amores, é para despertar um temor nesses sem graças aí, nesses espertinhos, metidos a espertos, que acham que pode continuar vivendo no pecado, que pode continuar vivendo no oba-oba, ou então que acham que, vou pagar para ver, e lá no período da grande tribulação, aí eu não aceito a marca, eu morro mesmo, mas aí pelo menos eu vou ser salvo. Para esse grupo de pessoas que eu tenho certeza que tu conhece gente assim. Olha só o que a Bíblia fala do período da grande tribulação. Sem contar as catástrofes, as coisas, os terremotos, as coisas que vão acontecer e tudo que vai acontecer, que não tem como escapar. Mas olha só como que vai ser no período da grande tribulação. E tá na tua Bíblia, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, Paulo está descrevendo a entrada do anticristo no mundo, o iníquo. Aí, carta de Tessalonicenses, quando a gente estudar, estudo expositivo de Tessalonicenses, a gente vai estudar bem legal. É uma igreja que estava preocupada, achando que que o arrebatamento da igreja já tinha acontecido e que eles tinham ficado para trás, tadinhos. Porque eles estavam sendo muito perseguidos, sabe? Eles estavam sendo muito perseguidos pelos religiosos, perseguidos por causa do nome de Jesus. Então eles falaram, meu Deus, em que momento o arrebatamento aconteceu e a gente ficou? Tadinhos. Ai, meu Deus. E eles estavam preocupados, tadinhos, porque eles estavam sofrendo as perseguições por causa do evangelho. E aí eles disseram, Jesus voltou e a gente ficou. E agora, quando que vai ser a segunda vinda de Jesus e a tribulação? Aí Paulo veio e fala, não, meus filhos. Não. Arrebatamento da igreja, embora vá acontecer como um ladrão na noite, porque Paulo fala isso na primeira carta de Tessalonicenses, né? E isso preocupou muito eles. E, ai, gente, é tão linda a história quando a gente vê, sabe? Porque a gente vê que quando a gente ensina as pessoas, às vezes a gente, pela graça e misericórdia de Deus, já tem um pouquinho mais de entendimento, só um pouquinho mais. Porque isso aqui é um oceano sem fim. Sem fim. Eu nunca vou saber nada. Muito menos desse lado da história, da eternidade, e nem depois. Porque o nosso Deus é um Deus infinito. E todos os dias a gente vai aprender. Um Deus infinito, tu vai aprender infinitamente.
Então, mas aí a gente vê quando Paulo começa a ensinar as igrejas, e eu me emociono muito falando de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, porque Paulo fala muito de arrebatamento e da vinda de Jesus. Então, como eu gosto de Apocalipse, escatologia, coisas do futuro, então essas duas cartas para mim são, assim, especiais nesse sentido. E a gente vê esse cuidadinho de Paulo, assim. Então, Paulo, na primeira carta, fala para eles que Jesus vai vir como um ladrão na noite, e aí eles ficam preocupados. É lindo, gente. Vocês têm que ler a Bíblia e entrar na história, no contexto, para vocês entenderem. E aí eles ficaram preocupados, porque eles começaram a ser perseguidos. Falaram, pronto, Jesus voltou, nós ficamos. Aí Paulo escreve a segunda carta para eles, dizendo, não, meus queridos, não se preocupa, Jesus não voltou ainda, vocês estão aí, se ele tivesse vindo, vocês não estavam mais aqui. Aí ele fala, antes que venha tanto o arrebatamento da igreja, e principalmente a segunda vinda de Jesus, ainda vai haver uma grande apostasia. Não é o que estamos vivendo hoje, meus amores, o mundo do falso evangelho, dos falsos profetas, de uma apostasia enorme. Sim, é o que estamos vivendo. E isso vai seguir cada vez mais, com mais potência, esse negócio de avivamento. Hoje, avivamento de muita gente global, isso não existe, tá? Avivamento é pessoal, novo nascimento. Avivamento de, é um avivamento, cuidado com isso, engano. Paulo está dizendo, o que vai haver é uma grande apostasia nos últimos tempos. Antes do arrebatamento e depois antes da segunda vinda. Lembra? No período da grande tribulação, só quem vai querer saber de Deus é os que vão estar evangelizando, 144 mil, é aqueles que foram evangelizados, que vão pagar com a vida. Essa multidão aqui. Mas a grande maioria vai adorar a besta e vai odiar cristão e os judeus. Então, se podemos falar de avivamento, o avivamento em massa vai ser aqui no período da grande tribulação, no sentido dessa conversão desse pessoal aqui. Mas a apostasia vai ser tremenda. E Paulo está falando isso aqui no período. Então ele está falando que antes que venha, depois que o anticristo só vai surgir depois que a igreja for arrebatada. E que antes da vinda de Jesus, a segunda vinda, a igreja já não vai estar aqui mais, nem para ver o anticristo. E aí vai ter uma grande apostasia. E daí ele está falando da chegada do anticristo no mundo. E daí no versículo 9 do capítulo 2, Paulo diz assim para os tessalônicos, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que o anticristo vai fazer no período da grande tribulação? Mentir, que é o melhor que ele faz. Sinais de prodígio, eficácia. Os mesmos milagres que hoje os falsos profetas fazem. Que eles dizem que é em nome de Jesus, mas que não tem nada de Jesus. Então Satanás aqui vai atuar com um poder no anticristo para que ele tenha autoridade para fazer sinais e prodígios. E com um grande poder, prodígio de mentira, lábia, engano. E olha só, de quem que a gente está falando? Daqueles engraçadinhos de hoje que querem viver uma vida de oba-oba e que dizem que não, que pelo menos eles têm ainda esperança de ter uma segunda chance no período da grande tribulação. Então, que vivem no pecado aqui mesmo de qualquer jeito, vivem na incredulidade, não se interessam de buscar entendimento, não se interessam, estão pagando para ver. Vamos esperar para ver se esses crentes têm razão mesmo, se é assim como estão falando. Se for assim, então, lá no período da grande tribulação, eu vou crer. Lá então, se for verdade, tudo que esses crentes falam, tudo que esse evangelho reformado fala, tudo que a Bíblia fala, então eu vou pagar para ver.
então se for assim, lá no período da grande tribulação, então eu ainda tenho uma chance. Então olha só o que a Bíblia fala. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Aqui estamos falando do período da grande tribulação. Paulo está falando para os tessalônicos do aparecimento do anticristo e como o anticristo vai atuar, vai agir no período da grande tribulação. E ele está dizendo que ele vai agir com grande astúcia, mentira e engano para aqueles que perecem. Quem é que está perecendo no período da grande tribulação? Aí ele vem e fala assim: porque com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes mandará a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, meus amores, o que significa isso, tá? Isso aqui é uma coisa muito séria e muito importante, tá? Então, isso aqui são acontecimentos do período da grande tribulação, da maneira que o Satanás vai usar o anticristo para enganar as pessoas, e ele vai enganar as pessoas que se recusaram a dar ouvidos à verdade. Pessoas, claro, pessoas no período da grande tribulação, que já são adoradoras da besta, claro, fazem parte. Mas aqui ele está falando de pessoas que negaram ouvir a verdade, que desprezaram ouvir a verdade. Pessoas que hoje, essas pessoas que vão ficar e vão perecer no período da grande tribulação, essas pessoas que hoje blasfemam, que debocham dos crentes, que debocham daquilo que é ensinado, que preferem ficar na sua vida de promiscuidade, de pecado, essas pessoas desprezaram a verdade. E essas pessoas acreditam que ainda elas podem ter uma segunda chance no período da grande tribulação. E a Bíblia é muito clara, elas não vão ter. Por quê? Porque o próprio Deus vai endurecer o coração delas. O próprio Deus vai permitir que elas sejam enganadas pelo anticristo. O próprio Deus vai permitir que elas sejam enganadas pelo anticristo. Então essas aqui são as pessoas essas que hoje vivem de qualquer jeito, vivem no oba-oba, a maioria dentro da igreja. Por quê? Porque tá escrito aqui. Não é incrédulo que nunca ouviu o evangelho que Paulo está falando aqui. Esses que os 144 mil vão evangelizar nos 4 cantos da terra, escondido nas tribos, nas ocas, nas florestas, naquele pueblito, naquele povo lá no deserto. Não é dessas pessoas que Paulo está falando aqui. Essas pessoas nunca ouviram o evangelho. Então vai se cumprir o que Jesus falou. Então o evangelho será pregado, então todo mundo, então virá o fim. Claro, vai ter pessoas que vão desprezar lá no período da grande tribulação? Vai ter. Mas aqui Paulo está falando das pessoas que estão desprezando essa verdade hoje. Pessoas que se negaram a ouvir a verdade. Então, no período da grande... E elas acham que elas podem continuar vivendo no seu pecado hoje de qualquer jeito. E que lá no período da grande tribulação que ela vai pagar para ver. E lá no período da grande tribulação ela vai ter uma segunda chance. E Paulo está dizendo não. Essas pessoas que se recusam a ouvir essa verdade hoje, não é que elas estão na ignorância. Elas não querem ouvir. Elas blasfemam, elas riem, elas debocham. Elas querem pagar para ver.
Querem continuar no seu pecado. Por quê? Porque se deleitaram com a sua injustiça. Querem pagar para ver. Achando que lá na grande tribulação vão ter uma segunda chance. E vão fazer parte dessa grande multidão que ninguém podia contar. Mas essas pessoas, a Bíblia está dizendo que Deus... não é o diabo, tá? Não é o anticristo, não é o falso profeta. Que Deus enviará o espírito do erro, do engano. Deus vai permitir que essas pessoas sejam enganadas por Satanás, que elas venham ser enganadas, que elas venham colocar a marca da besta e sejam condenadas para toda a eternidade. Essa pessoa que hoje despreza a verdade, que está pagando para ver, que debocha. Não é de quem nunca ouviu o evangelho. Ou daquela pessoa que está sinceramente enganada no falso evangelho, acreditando purinha que está certinha ali, mas que ela não vai ser livre da grande tribulação porque ela não pega a Bíblia para ler, né? Ela confia num falso líder, num falso profeta, cegamente, uma idolatria, e aí ela vai ficar para trás na grande tribulação, sem dúvidas. Mas é diferente daquela pessoa que ouve o evangelho e fala, eu não acredito nisso aí. Não, isso aí não é verdade. Não, isso aí é exagero, é coisa de crente, é fanatismo, vou pagar para ver. Não, eu prefiro ficar no meu pecado. Aquela pessoa que está lá dentro da igreja com aparência de santidade, mas vivendo no pecado. Que só Deus sabe que está dentro dela. Então essa pessoa, quando Jesus voltar, ela vai ficar para trás e daí ela acha que ela vai ter uma segunda chance? Não. O anticristo vai enganar ela porque Deus vai permitir. Ela vai ser uma das primeiras a não resistir à pressão e vai aceitar a marca e vai ser condenada para sempre. Isso está escrito na tua Bíblia. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, pode ler do 7 aí até o 12. Então, cuidado, se tu faz parte ou tu conhece alguém que fala desse jeito, que despreza a verdade hoje, que acha que vive numa vida de qualquer jeito, oba-oba, não, é assim, não quer saber de santidade, acha que tá salva, mas ela na verdade é uma aparência de estar salva, né? Porque ela vive na safadeza mesmo, escondida, maquinando mal, sempre maquinando mal dentro dela. Tá lá na igreja, faz parte de um grupo, canta no coral, tá pregando de repente no púlpito, faz parte de um grupo. Boas obras faz parte da vida dela. Lembra que Jesus falou? Senhor, Senhor, em teu nome, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Por quê? Porque essas pessoas vão ser as primeiras a serem atraídas pelo espírito do engano do anticristo. E Deus vai deixar. O próprio Deus vai mandar esse espírito de engano. Então, hoje a gente já vê isso de uma forma assim, hoje só com o espírito do anticristo no mundo, as pessoas já acreditam na mentira e no engano só do espírito do anticristo, que é o príncipe desse mundo, né? Ele não tá nem em carne e osso começando a reinar ainda, né? Ele vai começar a reinar no período da grande tribulação e daí a astúcia, o poder dele para mentira e para engano vai ser muito maior. Hoje é só o espírito dele agindo, as pessoas já caem na mentira e no engano do falso evangelho, dos falsos profetas, assim, de graça. Pessoas endurecidas, que continuam, ouvem o evangelho, mas querem continuar no falso, querem continuar no erro, defendendo a sua religião, defendendo o seu líder, defendendo a sua seita, defendendo a sua instituição e defendendo o seu achismo e negando a verdade das escrituras, negando o amor da verdade para serem salvas. Essas pessoas vão ficar para trás e elas vão ser as primeiras a serem enganadas pelo anticristo. Não vai ter chance para elas. Quem são essa grande multidão de todos os povos, línguas e nações? Aquelas que nunca ouviram o evangelho. Nunca ouviram. Dos 4 cantos da terra. Que nunca ouviram o evangelho. Ou aquelas sinceramente enganadas, que hoje estão lá dentro de uma seita, sendo enganada pelo falso profeta, mas que
elas acreditam cegamente naquilo que eles falam, tadinha, e ela não vai buscar na Bíblia, ela não tem o privilégio, a oportunidade de ouvir um vídeo como esse, de ouvir o Evangelho da Cruz de Cristo, e ela vai morrer, ou no caso que ela vai ficar na grande tribulação, não vai morrer, né? Mas Jesus vai voltar e ela vai ficar para trás, porque ela vai ficar para trás. Não adianta, tu pode ser uma pessoa piedosa, tá dentro de uma igreja, obedecendo tudo, fazendo tudo certinho, mas se tu não ouviu o verdadeiro evangelho para nascer de novo, tu vai ficar para trás, não importa se tu eres sinceramente enganado. Gente, é isso que vocês precisam entender. Os sinceros enganados não vão ser salvos, eles vão ficar para trás. Então estas pessoas sinceramente enganadas que nunca ouviram o evangelho, elas estão dentro de igrejas supostamente evangélicas, gospel, mas elas nunca ouviram o evangelho, porque na igreja dela não prega o evangelho. Na igreja dela só prega o neopentecostalismo, bênção, milagre, prosperidade, ou então só profecia, revelação, profetada, louvor e música e louvores de alabança, e como eu sou forte, Deus vai te dar vitória, e a vitória é tua, e é só vitória e só vitória. Pessoas sinceramente enganadas, que estão iludidas, só preocupadas com a sua vida, com a sua bênção, receber uma palavra de alívio, de conforto. Pessoas sinceramente enganadas, mas elas não vão ser livres de ficar na grande tribulação. Essas pessoas ainda podem fazer parte desse grupo aqui. Agora, aquelas que ouvem a verdade, que têm a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho, e ainda assim querem continuar na sua teimosia, na sua rebelião, na sua rebeldia, desprezando o amor da verdade para a salvação, essas aí não terão segunda chance no período da grande tribulação. Não terão. Quem falou? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui em Tessalonicenses. Por quê? Porque Deus vai mandar um espírito de engano e elas vão ser as primeiras a acreditar no anticristo. Meus amores, vocês estão vendo que não é tão simples como parece? Não é tão fácil querer bancar um cristão, santão, crentão hoje dentro de uma igreja e pensando assim, não, mas pelo menos se eu ficar para trás, na grande tribulação ainda eu tenho uma chance, aí lá eu pago com a minha vida. Não, eu vou continuar aqui no meu pecado, vou continuar aqui na minha idolatria, vou continuar aqui no meu... Não, eu estou ouvindo o verdadeiro evangelho, mas eu estou em conflitos, quer saber? Melhor eu nem escuto nada, melhor eu prefiro nem saber nada, porque senão eu vou me confundir não concordo, não tá certo. Negaram o amor da verdade para a salvação. Essas pessoas não vão estar nesse grupo aqui que João está vendo, que foram salvas na grande tribulação, que já vão pagar com a vida, que já vão passar fome, sede, ser mortos pelo anticristo, como mártires, ou vão morrer com terremoto, mas elas já vão passar horrores, mas vão ser salvas. Pessoas que nunca ouviram o evangelho, na geração, quando Jesus voltar, os bilhões de pessoas que vão estar na Terra, dentro desses bilhões, existem bilhões que nunca ouviram o evangelho. Então, essas pessoas são as que vão se converter, as que vão ouvir o evangelho e vão crer. O evangelho, repito, pregado pelas 2 testemunhas e pelos 144 mil e por aqueles que forem se convertendo de verdade. Aqui dentro desse grupo incontável de toda tribo, nação, língua e raça, vão estar alguns daqueles sinceramente enganados, que hoje estão dentro de seitas, religiões e que acreditam sinceramente que estão seguindo a Deus, obedecendo a Deus e amam o Jesusinho lindo. Então, dentro desse grupo vai ter alguns sinceramente enganados. Quem não vai estar nesse grupo aqui? Aqueles que acham que vão ter uma segunda chance porque querem continuar no seu pecado, querem pagar para ver, querem continuar na sua safadeza, no seu pecado, na sua sem-vergonhice, e desculpa a expressão, eu sei que é dura, mas é a verdade, e que querem continuar negando o amor da verdade para a salvação. Porque querem continuar na idolatria, defendendo o seu título, a sua igreja, o seu líder, defendendo o seu ministério, líderes que vão ficar defendendo o seu ministério até o fim, dizendo, eu tô certo, é assim, Deus mudou minha vida, então essa é a verdade.
essas pessoas não vão estar aqui no grupo de pessoas que vão ser salvas, que vão pagar com a vida. Não vão. Por isso elas vão dizer, Senhor, Senhor, mas em teu nome. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, fazedores de maldade. Essas pessoas vão ser as primeiras a serem enganadas pelo anticristo. Deu para entender? Então, eu acredito que é algo que muitos de vocês não tinham entendimento. Mas é para que vocês vejam. Cuidado. Isso é um alerta para ti que acha que tu, não, eu ainda posso ter uma segunda chance. Tu tá tendo a tua chance hoje de ouvir o verdadeiro amor da verdade para a salvação. Tu tá tendo o privilégio hoje. Busca o entendimento do novo nascimento. Busca entender o evangelho da salvação. O que é o amor da verdade para a salvação? Cristo e esse crucificado, meus amores. Busca o entendimento. Esquece segunda chance. A Bíblia é clara. A segunda chance que as pessoas vão ter no período da grande tribulação, que é para Israel, é aqueles que nunca ouviram o evangelho. Literalmente, nunca ouviram falar da Bíblia, de Jesus. E aqueles sinceramente enganados, que nunca tiveram a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir essa verdade. Que nunca ouviram o evangelho de um verdadeiro pregador de Deus. Ouviram dos falsos profetas. E por ignorância não foram buscar a verdade e daí vão ficar para trás. Não tem jeito, porque o único meio de ser salvo é ouvindo o evangelho. Tá dando para entender? Então vocês têm que ver isso aí, tá, gente? Vocês têm que ver isso aí para que não haja confusão. Nesse grupo aqui vão estar pessoas que nunca ouviram o evangelho e algumas das pessoas sinceramente enganadas. Aqueles que acham que podem continuar do seu jeitinho agora aqui, essas não vão estar aqui. O próprio Deus vai mandar o espírito de engano endurecer o coração delas e elas vão ser condenadas para sempre, por toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade, no lago de fogo e enxofre. Meus amores, isso é muito sério, isso é muito importante. E eu oro com todo o meu coração para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, que ele use este meio para levar vocês, despertar vocês ao interesse de querer entender mais sobre o novo nascimento, sobre a cruz de Cristo, sobre a verdadeira salvação, sobre o verdadeiro evangelho. Eu oro com todo o meu coração para que haja esse entendimento, porque o tempo está curto. E às vezes, na nossa incompetência, na nossa incapacidade humana caída, a gente não tem palavras o suficiente para expressar essas verdades. Então a gente só pode confiar e depender que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades enquanto ainda há tempo. Meus amores, que Deus abençoe vocês. E até a próxima.